Você sabe o que é luto? Você entende o que você está passando? Você consegue identificar a dor que você está sentindo? Talvez você perdeu muitas pessoas nesses últimos 2 anos e talvez você não consiga entender e como que você vai lidar com toda essa dor. Vamos falar sobre os processos do luto e como lidar com ele. Vem comigo. Existem vários tipos de luto? Sim, existem vários tipos de luto. Um deles é o que nós conhecemos, que é o luto da pessoa amada. É o luto de um filho que faleceu, de um esposo, da esposa, o luto de um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Normalmente são pessoas que nós temos apego, que nós apegamos e nós entramos em luto quando essa pessoa se vai. A pessoa pode ter um luto quando se aposenta e perde a sua profissão. Jogadores de futebol, eles passam por esse processo de luto quando eles abandonam a sua profissão. Tem lutos que são de sonhos, que tem que abandonar. Muitas pessoas sonharam com a faculdade e de repente no meio do caminho tem um casamento ou aparece um filho e ela tem que abandonar aquele sonho da faculdade ou até mesmo outros sonhos, sonhos profissionais em que em algum momento da vida alguns filhos tiveram que cuidar dos pais ou alguns pais tiveram que cuidar de filhos e eles tiveram que abandonar os seus sonhos. Também é um processo do luto também. Existem lutos que são causados por processos que nós abandonamos. Como nós lidamos quando nós somos traídos? Na relação, é exatamente igual a uma morte. A uma pessoa, como se uma pessoa tivesse morrido. Por quê? Você pode falar, mas como assim? Por quê? Porque morreu a idealização romântica daquela pessoa. Agora já não existe mais aquela pessoa. Então, morreu o quê? A simbologia daquela pessoa na vida. Então, você só vai conseguir ficar com ela e perdoar essa traição se ela conseguir ser uma outra pessoa para você ou simbolizar algo diferente para você. Então, a traição, o que morre? O que morreu na traição? Morreu a idealização, que a pessoa jamais iria te trair, porque aquela pessoa é sua única pessoa, que você é a melhor pessoa do mundo e ela jamais ia desejar outra pessoa, olhar para outra pessoa da mesma maneira que ela olha para você. Então a pessoa não consegue enfrentar isso. Freud, quando ele vai falar sobre o luto, ele fala que o lugar é um deserto que você tem que atravessar, é algo que você tem que passar. Então, pessoas que amam algo e se apegam a este algo e perdem, elas não passam pelo processo do luto. Vai ficar fixada na falta deste objeto para sempre. Por isso existem mães, existem pessoas que depois que perdem alguém, ela não consegue dar sequência na sua vida, não consegue dar sequência na sua história. Quando perde um casamento, ela não consegue refazer a sua história, ela fica fixada, ela acredita que o marido vai voltar, que uma hora ele vai voltar e tudo mais. O luto, ele é um processo lento. Cada um tem a sua velocidade. Lento, mas é um processo muito doloroso. E muitas vezes nós tendemos a falar assim, bola para frente, as coisas vão melhorar, e às vezes nós não entendemos que essa pessoa sofre. A Bíblia, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Ela fala assim, para nós chorarmos com os que choram. Então, quando você perceber que tem alguém que está vivendo um processo de luto, seja de um objeto amado que se foi, que morreu, ou de alguém que se foi porque terminou uma relação, ou porque essa pessoa não deseja mais estar com você, entenda, ou com aquela pessoa que você conhece que está enfrentando luto, olhe com um coração amoroso, com carinho para essa pessoa, porque ela está numa situação muito dolorosa. Talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez é você que está enfrentando esse processo. Talvez você foi traída, talvez você foi abandonada, talvez você perdeu o seu emprego, ou você teve que abandonar os seus sonhos, os seus projetos, ou talvez no meio dessa pandemia você perdeu pessoas pontuais, pessoas que eram extremamente importantes para você e você está enfrentando esse processo de luto. Entenda que você tenha carinho com a sua própria história, olhe com muito amor. Quando nós olhamos para isso, eu lembro de um autor
chama Viktor Frankl, e ele escreveu um livro Em Busca de Sentido, e uma das coisas que ele fala no livro é o seguinte, que todos nós, em algum momento da nossa história, nós vamos passar por três realidades. Uma delas é a dor e o sofrimento, nós vamos passar pelo sentimento de culpa e vamos passar pelo luto. Quando nós olhamos para isso, nós vemos um cenário de pandemia, nós percebemos que o luto faz parte dessa história, desse quadro tão triste, mas também entendemos que muitas vezes estamos vivendo essa dor e sofrimento e também nos sentimos culpados por alguma coisa. Então, olhe para a sua história e entenda que existe um sentido para tudo na vida. Se você não está conseguindo lidar com a situação e você não consegue elaborar os seus processos de luto, talvez você precise de ajuda de um profissional. Esse profissional vai te ajudar a lidar com essa demanda tão alta da dor e o sofrimento. E talvez você também sinta essa culpa dentro de você, que precisa ser elaborada, tratada e olhada com outros olhos. Tenha um olhar de carinho e amor para com você e com a sua história. Fique com Deus.